Oi? Foi. Oi. Bora, boa noite, pessoal. Deixa eu só admitir ela aqui. Sejam todos bem-vindos. Nossa live tradicional de quinta-feira aqui na R-Squad. E hoje nós vamos contar com a participação, né, ilustre de nosso amigo Kleber Soares, né? É um ícone, né, nos eventos de cibersegurança. Então, assim, se você já foi no evento de cibersegurança e não viu, ou palestrando, ou, né, como andarilho, pois, né, preste atenção que ele, né, ele é o easter egg, podemos assim dizer. Ele é o nosso easter egg, viu? Também participou aqui, né, do nosso treinamento. Deixa eu só fechar aqui, né? Participou do nosso treinamento aqui da R-Squad, no Incident Response, né? Tivemos essa oportunidade com ele. E por falar no nosso curso de Incident Response, você que está assistindo a gravação no YouTube, nós vamos ter uma turma iniciando muito em breve, tá? Então, se você quiser se inscrever para essa nova turma, o link eu vou deixar aqui na descrição do canal. Já já também eu vou passar aqui no chat o nosso link de inscrição para você conhece alguém que não fez o curso, quer participar, aí você também indica o nosso curso, tá? Então, para quem é? Qual é o público? Para todo mundo que quer aprender o processo de resposta a incidente. Tá? Esse primeiro curso é um curso mais básico, mas assim, ele é fundamental para que você possa ter uma trilha por onde seguir, como é que você vai responder, né, um incidente, com base, por exemplo, em compliance, a gente também fala questão de GRC, a gente tem algumas práticas também voltadas. Então, assim, além do mais, né, quem fizer o curso, parte 1, parte 2, que é um curso mais hands-on. Então, assim, eu quero fazer o curso State Response parte 2. Eu posso? Posso, se você tiver o conhecimento necessário para fazer o curso. Porém, se não tiver, você vai precisar fazer o parte 1, porque a gente não vai trazer tudo de volta que a gente falou, né, no parte 1. Então, a gente como o próprio nome diz, vai ser algo avançado, vai ser acelerado. Tá bom? Então, nós estamos com as inscrições abertas. Você que está no YouTube, nos vendo nessa gravação, você vai aqui na descrição e faz a sua inscrição. Também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Então, estamos no YouTube, no Instagram, estamos também no LinkedIn, tá? Então, dá uma curtida lá, compartilha esse link com a gente, tá? Para que outras pessoas também possam conhecer o nosso trabalho, tá bom? Meu nome é Wagner Souza, também esqueci de me apresentar, mas eu sou um dos instrutores aqui da RS Squad e junto também da equipe, né, que nós temos aqui, junto, né, uma equipe bastante grande. E hoje, especialmente, hoje nós vamos falar sobre algo que é bem interessante, né? Por quê? Imagina o seguinte, a quantidade de malware que são criadas diariamente. Se você for pesquisar aí no Google, você vai ver que é gigantesco. Tá? E hoje tem algo chamado Ransomware as a Service. O que é isso? É você não precisa mais você criar o seu malware de ransomware. Você pode comprar, tá? E, por incrível que pareça, pode ser até piada isso, eu até compartilhei no grupo dos alunos hoje, que existe até propaganda sobre esses serviços. Então, veja a ousadia, né? Podemos assim dizer. E como é que a gente, que faz parte do SOC, faz mais parte da galera de Blue Team, como é que a gente pode tentar responder a um incidente, analisar um artefato, identificar se de fato é o malware ou não, como é que a gente pode conduzir, né, dessa situação? Então, a galera do Tier 1, Tier 2, né, que a gente fala nível 1, nível 2, como é que a pessoa pode tentar fazer essa triagem, identificação, né, todo esse processo, tá? É isso que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que você pode ter insights de investigação, tá bom? Então, hoje nós trouxemos convidado especial, como eu já falei, né? É o Kleber Soares, né? Então, ele é palestrante também, analista de cibersegurança, né? Então, o foco dele hoje, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre a pessoa dele, mas, assim, aproveitem, né? Que é uma pessoa muito grande, assistir a palestra dele, e assim, a didática é muito boa, né? Eu consigo entender, né? Eu que não mexo muito com essa parte de mal, tenho até esse anseio, né? De aprender um pouco mais, mas assim, pelo caso de uso que ele trouxe, foi fantástico, né? Então, assim, até minha esposa mesmo, que ela não é da área, ela conseguiu entender a mensagem, né, que ele quis passar, né? Foi um caso sobre o malware, né? Lá num evento que teve em Fortaleza.
Mas aí eu vou deixar aberto agora para que ele possa se apresentar, tá bom? Pessoal, outra coisa, eu vou abrir um espaço para perguntas, tá? Então, assim, a gente vai iniciar aqui esse bate-papo e depois eu vou deixar o espaço para vocês ou abrir o microfone ou colocar aqui no chat para a gente poder também fazer essa interação, tá bom? Então, Kleber Soares, se apresente aí para a gente, para quem não lhe conhece ainda, a palavra é sua. Beleza, olá pessoal, muito boa noite. Bom, como ele já falou quase tudo aqui, né? Basicamente eu sou, né, um estudante, né? A gente está sempre estudando aí, né? Como ele falou, eu fiz o curso aqui, eu achei muito bacana, né? Porque a gente consegue, né, ter vários insights, né, e aí a gente consegue também ver outras dores, né, de outros profissionais em si que passaram por algum tipo de resposta a incidente, né? Então, enfim, foi muito legal o curso, vale a pena fazer, recomendo. Se eu pudesse fazer, faria novamente a opção 1, até para poder fazer, principalmente, pessoal, network, né? Então, ou seja, o curso não vai ser idêntico ao outro, porque ele é ao vivo, enfim, várias pessoas ali vão ter vários tipos de dúvida, vão trazer casos ali que você vai estar, poxa, eu nunca pensei, né, sei lá, de repente atuar, né, dessa forma aqui, então você acaba abrindo o leque e foi isso que ocorreu, né? Então, eu fiquei muito focado, né, em análise de bank, né, e aí, conforme ele falou aqui, né, lá você vai ver vários tipos de incidentes, né, até mesmo com a parte de indústria, né. Enfim, bom, eu atuo na área há mais de 20 anos, né, mas focado em cybersecurity em si tem uns 7 anos, né, então fui muito focado com análise de malware, threat hunt, threat intel e várias outras sopinhas de letrinha que temos aí. Né, também eu sou um dos autores de um livro, né, que é Introdução à Segurança Ofensiva, já fica o convite aqui, tá bom, para que vocês possam comprar aí, né, no caso, ele foi feito, no caso, tanto pelo Joas Santos, né, e por Davis Franco aí. Então, esse seria um pequeno overview do que é o Cláudio Soares. Eu escrevo também artigos, revistas, a gente está indo já para o 4º livro, mas enfim, é um hobby já que nós temos aí. Tanto estudar também, a gente faz artigos aí. Eu recomendo também, tá pessoal? Se vocês estão estudando uma determinada tecnologia em si, anotem, escrevam, né, compartilhem, porque com toda certeza o que você está passando ali, outras pessoas vão vir e vão pegar ali aquilo que você estudou, né, o sprint que você fez, seria um guia ali, né, de passo a passo ali. Bom, e aí a gente vai entrar aqui no nosso tema, né, que, assim, não é um tema tão comum de estar falando aqui, né, então Wagner e eu, a gente estava trocando uma ideia, né, e de repente tocamos nesse assunto, né, que não é tão comum assim, né, conforme ele falou, né, o T1, então o N1, né, do próprio SOC em si, né, tá fazendo essa análise, né. Normalmente eles passam ali, automaticamente ele já passa para o N2 e o N2 toma as suas ações ali, né. E aí a gente faz um pequeno overview rapidamente, né, do que é SOC. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar, né, que é um Security Operations Center, né, onde o foco dele principal, né, tá ali na parte de monitoramento, detecção e resposta a ameaças em tempo real, né. Então, hoje em dia, muitas empresas em si, né, estão querendo SOC, né. Entretanto, aí tem um pequeno ponto aí, né? Muitas das vezes elas acabam confundindo o NOC com SOC, né? Então tem um rio de diferença, um abismo de diferença, né? Sobre um ponto e outro aí. Então deixa eu passar aqui no carro do som. Pronto, passou aqui, né? Então, enfim, muitas das vezes a gente acaba escutando. Essa semana eu escutei umas 2 pessoas falando que queria montar um SOC, né? Entrou em contato comigo para poder fazer, porque a minha empresa precisa vender SOC, etc, etc. Como é que eu posso fazer com as ferramentas e ponto para. E o ponto foi: a tua empresa tem um SOC? E a resposta dele foi: não, não tem SOC. Eu falei: mas peraí, então como é que tu queres vender SOC se nem a tua empresa tem um SOC? Né? E aí vem aquele mantra, né, do SOC Brasil em si, né, que SOC não é ferramenta, tá? Muito pelo contrário, né, não é só instalar uma ferramenta X ali que tá tudo ok, muito pelo contrário, né, ali tem os seus pilares ali, né, que são pessoas, processos
e procedimento, né? Então tem que ter essas coisas redondinhas aí para você ter um SOC em si. Novamente, isso vai ser um mantra aqui, tá? SOC não é ferramenta. Então é muito comum escutar de empresas que foi um vendo lá, né? E falou, olha, você vai ter essa ferramenta aqui, XYZ, tá? Enfim, o papel dele é esse, é venda, né? E aí você já vai ter um SOC aqui, então, enfim, SOC é isso, né? O foco dele é esse, conforme você tem aqui ainda há pouco, né? Monitorar, detectar e responder. Então, não adianta ter várias ferramentas ali, né, se eu não tenho um time capacitado. Tenho, então fica um pouquinho complicado ao extremo aí, né? Eu não tenho processos, né? Se ocorrer tal situação, como é que eu posso fazer? Não tem processo, não vai funcionar, né? Enfim, e tem um outro ponto aí também que eu vejo, é que as pessoas, elas querem automatizar. Eu vi muito, poxa, peraí que eu vou comprar isso aqui, que já faz isso, etc, etc. E vem de novo, né? O questionamento. Peraí, como é que você quer automatizar algo se você nunca teve? Será que, de fato, essa automação dentro do teu SOC em si, ela vai estar 100% segura? A tua empresa, ela está com toda essa maturidade aí, né, para que você faça esse tipo de atuação em si? Então, assim, você pode ter um SOC automatizado, pode, mas desde que a tua empresa ela já tenha uma certa maturidade, né, com tudo isso que eu falei, né, que daí vem a parte de playbooks, runbooks e entre outros afins aí. Então, eu starto assim, né, dessa forma aí, porque é muito comum a gente estar escutando aí que a pessoa quer ter um SOC, mas daí a gente vai fazer uma pequena entrevista rápida ali, e a pessoa não sabe, mas ela só quer vender, porque está no hype, as empresas querem, etc. Então, calma, dá 2 passos para trás, né, vamos tentar entender aí um pouquinho, né. Primeiro de tudo, tenha na tua casa para depois você oferecer. Não faz sentido algum você tentar vender um serviço em si, né? E pegando um pouquinho, né? NOC, muitas das vezes aquela empresa só tem NOC e nem ela sabe que ela tem NOC, né? Que quando eu falar, eu tô vendo aqui que toda a tua equipe que você tem um NOC, eu falei, peraí, o que é NOC, né? E a gente tenta contextualizar ali que de fato aquela empresa ali já tem um NOC, já está tranquilo, né? Então a virada de chave, eu já trago logo aqui, né? Que assim, hoje em dia também a gente vê empresas que têm uma certa dificuldade de contratação, né? De Tier 1, Tier 2, né? Enfim, então assim, contratação ela é muito focada para aquela pessoa que já tem uma certa expertise, né, em redes, né, desenvolvimentos, que a gente estava falando aqui ainda há pouco, né, antes da gente entrar ao ar, né, que o ideal é que a gente esteja também em eventos de dev, até porque a gente precisa entender um pouquinho melhor, muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma engenharia reversa, uma análise de malware, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Então, o ideal é que a pessoa já tenha toda essa expertise aí, porque assim, para quem já trabalha com NOC em si, para poder virar a chave, cara, é bem mais rápido, daí a pessoa tem que ter uma certa expertise de em cibersegurança também, né? Entender camada de rede, protocolos e entre outros afins aí, ok? Então, daí a gente Exatamente. um pouquinho É aí. isso aí. E só dessa parte aí que você falou, Kleber, é exatamente isso. A transição, quando você vai fazer do NOC para o SOC, do NOC para o SOC, ela tende a ser mais transparente, uma vez que nada mais, o SOC nada mais vai ser do que você, primeiro, você vai olhar para o negócio, né, vai ser estratégico para o negócio da empresa, e o que você aprendeu no NOC de redes, de infra, você vai aplicar uma camada de segurança, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Muitas vezes você, o cara é desenvolvedor e tem um cara de infra. Aí você fica no meio do caminho ali, né? Por isso que até surgiu a questão do DevSecOps, né? Então você, a parte de segurança vai ficar lá no meio do que fazer esse meio de campo, intermediando, porque precisa se ter, como a gente fala, né? O security by design by default. Né? Na verdade é o privacy, né? Mas eu estou trazendo para o segredo, porque, de fato, se você só vai conseguir garantir a privacidade se tiver segurança primeiro, né? Então, você pensar na segurança desde o desenvolvimento, seja de um software, ou seja, numa arquitetura de redes, é bem melhor no começo. Porque depois que está pronto, para você injetar e sair, é mais complicado, né? Tem essa dificuldade. E justamente a gente quis trazer esse tema, por quê? Porque às vezes a gente vê que existe pessoas, né, quando é um software mais maduro, ele tem pessoas que vai fazer análise de malware, mas quando não é.
Quando ele, de fato, ele só tem um NOC, um SOC para monitoramento, detecção e muitas vezes resposta também. Ou seja, mil e uma utilidades. Não tem essa divisão routine, né? Não tem essa divisão de hunt, threat hunt, equipe de hunt, não. Tudo a mesma coisa. Então, a ideia é que você possa entender um pouquinho o que é um malware, né? E como você pode fazer essa triagem, né? Então, eu acho que poder começar por aí, Cleber, né? O pessoal entender, né, o que é o malware e como é que ele poderia fazer essa triagem aí, né? Ou conhecimentos também que ele poderia ter, né? Para ter insights, bater o olho assim, opa, peraí, calma. Isso aí tem alguma coisa, esse artefato aí tá meio mal assombrado, como a gente fala aqui em Recife. É isso mesmo. Bom, é só para a gente poder pegar aqui na própria página em si, né? E aí, o que o Tier 1, então o N1 faz ali do próprio software em si, pessoal? Assim, para quem nunca teve esse contato em si. Basicamente, ele vai fazer a parte de triagem de todos aqueles alertas que vão estar chegando ali para ele. Entendeu? Então, muitas das vezes, talvez ele não tenha tanto tempo ali para tentar fazer uma certa análise de malware, conforme a gente falou, depende muito da maturidade do próprio SOC em si, né? Conforme o Wagner já falou, que muitas das vezes o cara que está ali em um SOC ele faz tudo, né? E aí a gente tem aquele ponto lá, né? Quem faz tudo, o pessoal não faz nada. E aí você fica que nem um louco, né? Muitas das vezes o Sim, Tier 1 faz o papel de Tier 1, Tier 2 cria regra, cria casa de uso, cria playbook, runbook, entre os afins, às vezes o cara ali, no final do dia, cara, ele tá cansado, né? E daí vem a parte de burnout, né? Que é muito comum, infelizmente, né? Então, triagem em si ele vai partir disso, né? Do T1 em si, e o T2 em si ele acaba, né, pegando um pouco mais ali, um pouquinho de investigação e entre outros afins aí, né? Então, o que o T1 ele pode fazer ali, o que ele faz também, né? Muitas das vezes em si, né? Vamos supor que ele pegou, ele está fazendo um monitoramento ali de um determinado tráfego ali, né? O que é a regra, né? Que tem ali trigos especificamente ali, né? E aí ele vai fazer análise ali, né? Muitas das vezes ele pode fazer uma análise estática ou dinâmica em si, né? Então ele vai estar usando algumas sandboxes ali, né? Ou um vírus Tota, ou um Hydra, ou outros software desse, que ele vai tentar saber se aquele IP ou se aquela URL ou aquele IOC, né? Que são os indicadores de comprometimento, né? Para poder saber se aquilo ali, né? Ele é uma ameaça ou não, né? Então, entretanto, né? A gente sabe que muitos dos atacantes ali, eles testam antes ali para poder saber se, né, se alguma daquelas soluções em si, né, ou aquelas engines, principalmente ali no vírus Total ou no virus Total, enfim, né, como você queira falar em inglês ou em português ali, né, em si, ele está detectando ou não. Então, muitas das vezes, como eu falei, o próprio atacante em si, ou grupos de APT, ele já sabe que ele consegue dar um bypass ali naquela solução, né? Então, e aí o T1 ele tenta fazer aquela análise, né, básica ali, né? Então ele joga no próprio, conforme citei aqui, né, em algumas sandboxes que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, né? E se ele conseguir ter essa expertise ali de uma análise, né, de malware especificamente, vamos supor que ele pegou um sample ali, né? Enfim, ou é um próprio executável, um binário ali em si, ou alguma URL, conforme eu citei aqui, ou até mesmo o Maldoc, né, que pode ser desde um PDF que é muito comum, né, e até entre os outros artefatos em si, tá? Enfim, e aí ele consegue fazer essa análise ali dentro dessas sandboxes aí, né, conforme eu citei. Então, ali ele pode fazer análise conforme estática ou dinâmica em si, né. Então, a dinâmica em si é você tem ali um sandbox, né, ou você sobe ali numa VM em si, né? E aí você começa a jogar ali e fazer a análise dele. Você vai de fato rodar o malware ali e ver como é que ele se comporta ali. Né? Muitas das vezes a gente consegue extrair algumas informações ali em tempo real, né? Executando, ver como é que ele se comporta. Então, essa que seria, resumidamente, claro, pessoal, a análise dinâmica ali, né? É fazer com que a gente execute ali o próprio malware em si. E nós temos a análise estática em si, que é você entre aspas, dissecar o malware, né? E aí você pode usar várias ferramentas aí, né? Tipo, por exemplo, o AIDA Pro, o Ghidra, o Radar, enfim, tem várias ferramentas aí que você pode estar usando tanto gratuito e paga, né? E aí, voltando um pouquinho, eu esqueci de falar aqui que na análise dinâmica, né, daí você pode usar várias ferramentas em si, né? Vou citar algumas aqui, né, que você pode usar até mesmo
da Microsoft, né? Então ela tem algumas tools ali que é da CIS interna, né? Como exemplo, o Process Monitor, o Process Explorer, TCP View e várias outras aí que você pode estar usando ali para estar monitorando ali o comportamento ali do próprio malware. Então, por exemplo, com quem ele fez a conectividade, quais foram as pastas que ele criou em tempo real ali. Então, você consegue ter toda essa visão ali dentro da tua análise, tanto estática quanto dinâmica em si. Então, a pessoa pode usar isso, tanto o T1 quanto o T2, claro, aí vai depender muito da própria empresa ali, né? Conforme a gente citou aqui ainda há pouco, muitas vezes o cara ele não vai ter tempo para isso, né? A demanda dele ela é altíssima, mas se ele tiver essa expertise, com toda certeza, né? O teu SOC em si, cara, ele vai ter um profissional ali de linha de frente, cara, expert. Então, automaticamente ele já consegue extrair o máximo de informação, né? O máximo de IOCs ali, né? Para poder até mesmo compor regras, né? Então já passa todas essas informações aí para o próprio Tier 2 ou por Tier 3, né? Que aí, no caso, entra de equipe de resposta a incidentes e entre outros afins ali, tá? E assim, pessoal, falando um pouquinho sobre essas sandboxes aí, né? Então, conforme eu falei, você pode criar uma máquina virtual em si, né? Com vários hypervisors aí, né? Então, daí a gente tem vários de mercado aí. VMware, VirtualBox, Kimu, esse é um que eu uso, tá? Enfim, tem vários outros aí que você pode estar usando, mas o ideal ali é que quando você for rodar na sandbox ali, interna tua ali, que você mantenha sempre ali atualizado, tá? E numa rede apartada, tá? Então, assim, essas são de internas, tá? Que você pode ter, conforme eu citei aqui ainda há pouco, né? Você pode ter outras sandboxes ali, conforme eu citei, online ali, né? O vírus todo, entretanto, no vírus total, no vários totals, enfim, né, você tem ali uma certa limitação ali, que você joga o sample, mas você às vezes não tem todo o resultado em si, a menos que você pague, né, e a licença dele é carinha, tá? Então, conforme eu falei, tem várias outras aí, né, como o Hydra Pro, acho que é isso, acho que Hybrid Análise, e tem o próprio N1, tá, que você pode jogar ali e daí ele vai fazer a análise. Entretanto, o próprio N1, na parte gratuita em si, ela tem uma certa limitação, pessoal. Como assim? Você vai jogar o sample e aí ele tem um timer ali de 30 segundos. Se até em 30 segundos não rodar nada, não tiver nenhuma ação, ele para e acabou. Ele dropa tudo ali. Então, grande parte dos malwares, sabendo disso, que ele vai ser rodado numa sandbox em si, tá? Ele já tem ali um certo... fugiu aqui agora, mas ele tem um timer ali que ele só vai rodar depois... Inteligência, né? Inteligência. Ele vai estar rodando ali depois de 5 minutos, entendeu? Então ele tem um timer ali, sabendo que possivelmente ele vai ser analisado numa sandbox. Tá? Então isso é muito comum. Então, você rodar lá, eu uso aqui um próprio N1, enfim. Então, assim, pessoal, em relação a sandboxes em si, você pode ter também softwares, né? Então, por exemplo, eu não quero rodar aqui ele, mas então você pode rodar ali em outras ali, como exemplo, o Kuko, que é uma sandbox que você já joga ali, ele já faz toda a análise ali, já cospe para ti todas essas informações, tá? Além do Kuko, apesar de estar hoje um pouco defasado, porque o Cuco em si, ele só vai até o Python 2. Então ou seja, a gente já sabe que tem várias softwares aí que rodam em Python 3, que tem várias melhorias em si. Então, por causa disso, fizeram um fork, tá? Que é o Cape, né? Então, o Cape, ele é um fork do próprio Cuco que você pode ter a tua sandbox ali, rodar e ter toda a análise em si. Então, assim, pessoal, se você está fazendo uma certa investigação em si, não compensa, tá? Eu não recomendo que você jogue, né, no VirusTotal, no NRun, qualquer outra sandbox ali online ali. Por quê? Porque você, possivelmente, se uma dessas engines ali detectar, o cara já vai estar sabendo disso, que ele já está sendo monitorado, então ele vai mudar toda a sua estratégia ali. Então, assim, se você está fazendo uma certa investigação, ideal é que você tenha uma sandbox separada, tá? Que você possa extrair o máximo de informação, tá? Então, assim, eu vi até antes de entrar aqui que já tem um Cuckoo 3 que é para justamente sanar esse gap lá do Python 2, né? Então já tem o Cuckoo 3
tá? Que você já pode ler essa documentação aí, onde basicamente você instala em uma máquina física, né, um Ubuntu, e instala, né, o próprio Cuckoo, então o Cape, né, e aí você levanta ali as máquinas virtuais ali, então automaticamente você já joga o sample ali, já faz análise, e aí você acompanha ali, você tem todo esse controle aí, tá bom? O próprio malware em si. E aí, dentro de análise de malware, já entrando um pouquinho ali sobre regras em si, entre outros, aí você pode usar também Yara Rules ali, até para tentar identificar comportamentos de malware em si, porque a gente sabe que monitorar IOC é um pouquinho complicado, porque os hashes ali em si ele vai estar mudando o tempo inteiro. Então, aquela infecção que houve naquela empresa ali não vai ser o mesmo hash que infectou aquela outra instituição. Então, os próprios atacantes em si, quando eles lançam a campanha, né, quando vai enviar, cada artefato que está ali, né, vai ser um hash completamente diferente do outro. Então, monitorar hash não é uma prática muito legal. Então, muitas das vezes, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o Yara, tá, para poder pegar o comportamento daquele malware ali específico. Então, um exemplo, a gente pode pegar strings ali do próprio malware, por exemplo, ele tem algumas strings específicas ali, por exemplo, que ele, já vi malware ali, que ele tem strings ali que é tipo, conectando com C2. Então, você pode pegar comportamentos específicos ou certificado que muitas das vezes vaza, tá? Isso é muito comum, né, que a gente já viu casos aí que a próprio Avast, se eu não me engano, tá? Que ele teve o seu certificado vazado. Então, alguns threat actors estavam assinando seus malwares ali, né, com esse certificado. Então, automaticamente, nenhuma engines ali ia estar detectando isso aí. Então, vale a pena também fazer tudo por string, certificado, comportamento específico ali que a gente sabe que ele não vai mudar. Então, a gente pode criar isso com regras, entendeu? Então, daí tem como a gente fazer várias ações aí em cima disso para tentar contornar, né, aquela campanha ali. Né? Porque a gente sabe que ele vai mudar uma hora ou outra. Né? Então, o T1 tendo essa expertise aí, né, claro que não é o papel dele, tá? Seja cabe por T2 em diante da equipe de resposta a incidente, mas se você tiver já essa expertise aí, cara, com toda certeza, em um tempo curto, aí, automaticamente você vai ser promovido porque você já está num patamar bem maior aí. Isso é que você falou, e Kleber, a gente remete muito lá a pirâmide da dor, né? E é uma coisa também que a gente vê lá também Exatamente. no nosso curso, que é justamente você quebrar a cadeia de ataque em certos pontos e trazer um prejuízo à campanha, né, desses APTs, desses grupos. E você falou uma coisa interessante, entender o comportamento. Um pouco antes que você estava falando lá, eu me lembrei de uma situação que aconteceu na sexta-feira. O que acontece? Eu peguei um threat report de um malware, né? Uma campanha que estava tendo. Aí ele sempre disponibiliza um IOCs, né? Faz o relatório, né? Para quem nunca teve essa oportunidade, é interessante você fazer isso. Para quê? Para você tentar calibrar suas ferramentas de defesa. Então, o que aconteceu, né? Eu peguei aqueles IOCs, tudinho, e fui testar. Então, assim, claro, não fui detonar o malware, né? Mas eu fui fazer, por exemplo, uma requisição para um IP, né? Que ele tinha pontuado. Fui baixar o URL, um arquivo, por exemplo. Então, assim, eu percebi o seguinte, que a gente eu orientei um cliente a fazer alguns ajustes, por exemplo, antivírus, no Firewall mesmo, no Web Filter. Por quê? Porque eu consegui baixar, tanto via linha de comando, você faz teste, tanto via linha de comando, né, PowerShell, Shell Bash, e no navegador. O navegador, veja, que interessante, o Chrome, ele não deixou baixar. Ele já detectou o artefato lá como malicioso e nem deixou, e nem deu aquela opção, tipo, que geralmente, às vezes tem uma opção de você permitir, né? De você, não, vou baixar, mas eu confio naquele artefato, eu vou baixar, mas ele nem deu essa permissão. Já no Edge, ele deixou a gente baixar. Detalhe, a gente baixou o artefato, ele estava no formato .zip. Nesse mesmo relatório, o arquivo .zip, ele já tinha o hash dele disponibilizado. Eu fui em algumas thread feeds e esse hash também estava pontuado lá, né, desse mesmo artefato, formato .zip. O antivírus só detectou de duas formas. Ou quando ele era extraído, ou quando a gente forçava ele, clicando no botãozinho direito, né? E pedir para ele escanear.
Aí ele entendia que aquilo é o mal. Então você fala uma coisa bem interessante, né? Você entender o comportamento. As ferramentas, elas precisam entender o comportamento, né? Então, assim, não adianta muito você só encher, né? Às vezes a gente pega cliente que faz o seguinte, ele enche a tabela dele de blacklist do Firewall de peixe. Esse cara, esse IP é usado hoje, amanhã, depois não vai ser mais usado. Então, assim, toda vez muita coisa, tu vai danificar a tua caixa, né, nesse aí. Então, é bem por aí, né, que você falou aí, nesse sentido aí, de você entender o comportamento, você entender o que é que o malware faz, né? Será que a tua ferramenta de EDR, de CIEM, antivírus, ela consegue, por exemplo, ler regras de Yara Rule? Será que o fornecedor, né, dessa tua solução que você está utilizando no teu ambiente, ele tem essa capacidade de usar, por exemplo, inteligência artificial, utilizar machine learning para entender o comportamento do usuário, aquele recurso de WEBA, né? Que se tem hoje em dia, né? De comportamental. Será que ele tem? Porque é sempre bom você fazer esses testes. Simples, né? Você não precisa detonar o mal em si. Mas só o fato de você tentar fazer o download dele, né? Para ver se uma dessas ferramentas vai detectar, né? E se não, né? Aí cabe o nosso papel da gente, o que foi acontecendo. A gente fez um relatóriozinho para o pessoal fazer os devidos ajustes. Detalhe, né? O Fire não pegou na função do Web Filter, na hora que eu fiz o download, né? Das três formas possíveis. Porém, no site do fabricante, na base de dados dele, já estava marcado lá como malicioso. Então, o que é que faltou? Qual foi o gap aí? Configuração. Ou seja, ele consumir de fato aquele threat feed para poder fazer a mitigação. Aí a gente entra no entra, a gente entra em alguns pontos de ferramentas em si. Eu vou só pegar aqui pergunta do senhor Antônio Rodrigues aqui, que ele fez o seguinte, eu acho que ele está falando aqui sobre como se fosse um laboratório controlado. Eu acredito que ele esteja falando da sandbox. Exatamente isso, você tem um ambiente totalmente controlado ali que você possa, né, ter toda essa análise ali, conforme eu falei, extrair o máximo de IOCs ali, até mesmo como é que ele se comporta, né? E aí você consegue criar regras específicas ali para aquele artefato, né? Para aquela campanha em si, né? E aí, já falando um pouquinho sobre ferramentas, é muito comum a gente escutar que a pessoa ela tem um firewall de caixa X ali, tá tudo tranquilo, e acha que aquela ferramenta, né? Enfim, tem vários aí de mercados aí, né, que tá tudo ok. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, tem todo um monitoramento que daí vem a parte, como você falou, né, de thread feeds, né, de compartilhamento aí, porque possivelmente ele não tá monitorando aquele tipo de ataque, porque muitas das vezes, né, nós temos plays aí, né, que basicamente eles são focados em um determinado segmento. E aí ele vai ter, né, uma certa visão bem melhor, que, novamente, quem monitora tudo não monitora nada. Vai passar Isso. uma hora ou outra, né? E aí, conforme você falou, né, de CIEM, já pegando um pouquinho sobre SOC, né, e volta aquele questionamento que o rapaz me fez. Tá, eu preciso ter um CIEM dentro do meu SOC? É bom, né? É bom a gente ter um CIEM Importante. para poder correlacionar log, né? Senão você vai ter que ir máquina por máquina ali, né, tentar pegar log, e isso não é uma prática muito boa e com toda certeza você vai cansar muito rápido, né? Então, assim, é, de ciência aí que a gente possa ter para poder correlacionar esses eventos aí, você pode ter um Greylog. É open source. Você pode ter ele. Para quem não tem nada, cara, ter isso aí já é o suficiente que você pode já correlacionar muita coisa, né? Então, daí falando um pouquinho sobre CIEM, né, em si, né, que eu já citei aqui um pouquinho, né, que você pode correlacionar todos os logs de todos os teus ativos, que é importante, né, e claro, pontuar ali o que tu queres, né, porque senão você vai ter uma massa muito grande ali, e de novo, quem tem tudo não tem nada, né, então tem o Greylog, Elasticsearch, que são também open source. Aí falando um pouco mais de mercado em si, né? Sentinel, da Microsoft, tem o Splunk, que é Radar, tem, o que mais aqui? Tem vários aqui. Securonix, RSA, ele tem ali o seu próprio, tem, enfim, tem vários ciências ali de mercado open source, até mesmo eu fiquei surpreso há um tempo atrás aí, que até o próprio Vazar, né, então, muito comum que a gente chama aqui de o azul, né, hoje ele está sendo usado como CIEM também, então ele já consegue Sim. correlacionar isso, né, então as pessoas já estão usando ele também como
como o CIEM ali na sua operação em si, né? Então, enfim, tem E vários XDA softwares. também, né? Ele contém essa capacidade também, importante, né? Exato. Então, ou seja, ele evoluiu tanto que já está como XA, XDR e entre outros afins aí. Então, vale a pena a gente acompanhar, né, as ferramentas em si. O ideal é a gente não ficar tão bitolado em ferramenta, entendeu? Porque a gente já viu aí que quando você vai passar de uma empresa para outra, né, o ideal é você entender o conceito por trás ali da ferramenta. Tá? E aí você, com toda certeza, com o tempo, automaticamente você vai estar pegando ali como é que funciona ali, entendeu? Então, vale a pena a gente estar citando sobre isso aí, sobre ferramentas em si, que isso vai estar também ajudando ali, né, o Tier 1 e Tier 2 ali, e até mesmo a equipe de resposta a incidente, de thread hunt, de thread intel, então ter, né, um software ali que possa correlacionar todos esses eventos aí é fundamental para dentro de uma equipe de operação de segurança. Exato. E outra coisa que foi importante que você até falou, Cléber, foi a questão de você, como profissional, você estar se capacitando e alcançando novos níveis, né? Por exemplo, uma promoção. E às vezes você fica muito bitolado a só olhar para logs. Né? É importante que você tenha um CIEM? Sim, é importante, mas é importante que você tenha aquele senso crítico, analítico, de investigar um pouquinho. De investigar, pegar um artefatozinho, talvez alguma coisa. Pronto, uma coisa interessante, né? Que às vezes vem, o pessoal manda boletos, né? Campanha de phishing, sempre tem. Né? Começa pelo básico, como o Kleber me falou, né? Tenta ver numa sandbox gratuita, né? Utiliza o Virus Total, AnyRun, sobe, submete, olha o que está acontecendo, né? Pesquisa um pouquinho, porque é justamente isso aí. Não, não pense você que são poucas as empresas, né? O Brasil é muito grande, mas são poucas as empresas hoje, de fato, que tem um SOC bem estruturado, bem definido, né? Ou seja, com separação de áreas. Então, ou seja, o N1, se a gente for olhar grosso modo, o N1 ele faria mais a parte de triagem, na verdade. Então, ele vai separar o falso positivo e o que for mais Exatamente. crítico para o negócio, né? Ele já vai fazer o escalonamento. Mas imagina que tu não tem esse recurso. Tu não tem esse recurso. Então, você vai ter que fazer primeiro essa triagem, para depois você passar para o N2. E muitas vezes o teu N2 não é nem o do SOC, é um pessoal de infra, né, que detém o controle, que até por questão de segurança, é a questão do menor privilégio. Então, a pessoa do SOC, muitas vezes, não vai ter acesso a um AD para bloquear uma conta. Mas você tem que ter esse conhecimento para direcionar o que a pessoa deve fazer. Então, viu uma URL maliciosa, né, analisou, viu que é um risco que está tendo para o teu ambiente, será que a tua ferramenta está conseguindo detectar essas informações? Então, acho que é bem por aí, é você começar do básico, assim, um pouquinho, né, se inteirando desse assunto, que é um assunto hoje em dia que também está muito em alta, né, a questão de análise de malware. E outra coisa, né, malware, a gente às vezes só pensa assim, não, malware é só um exe. Não, mas lembra que para Linux, e principalmente de dispositivos móveis celulares, né? Que hoje, eu até falei, se você quiser até falar também, Flávio, daquela palestra lá que você falou em Fortaleza sobre justamente aquela questão do APK, né? Que tem muita gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? E vou deixar aberto para você, mas certa vez, há muito tempo atrás, o pessoal veio com esse negócio de IPTV, né? Ó, R$ 30, 30 contas, eles falam aqui, né? É 30 conto IPTV. Aí eu fiquei curioso, né? Aí eu disse assim, rapaz, aí tinha tudo, né? Todos os streams que você imaginar, né? Enfim. Aí eu disse, tá, mas e aí, como é que é esse negócio aí? Não, pô, eu te mando um APK, tu instala. Eu disse, sim, mas não tem na loja do Android, não, né? Aí ele disse, não tem que ser esse APK. Eu disse, meu amigo, esse não, me ajude. Aí eu disse a célebre frase, calma, Moreno. Mas aí eu acho que vai bater, vai casar com aquele negócio, com aquela palestra lá que tu falou, né? Do cara lá que foi lesado, né? Justamente por um APK. Porque assim, os próprios atacantes em si trabalham por campanha, né? Então, muito do que está no hype em si, pessoal, eles vão atacar, né? Então, olha, baixa aqui, etc, etc. Então, era um certo APK de jogos de apostas e tal, entre outros afins. Aí, quando a gente vai fazer análise, não era
não era só isso, né? Ele tinha um prêmio, tinha um plus a mais, né? Que ele fazia, né? Acesso, roubava todas as informações e, enfim, entre outros afins aí, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Então, assim, até para quem usa Mac, não pense que não tem mal, é muito pelo contrário, né? Os que tem são muitos específicos ali, né, para poder fazer o ataque em si, né? Então, enfim, ele vai desde, conforme eu falei, né? Desde o Maldoc, né? Que é um ponto doc, é um ponto exe, é um PDF, que é bastante comum. Né? Então, dependendo da própria campanha, ele vai estar te enviando ali, né? Enfim, é um ponto MSI, é um ponto link que vai fazer um download de um outro aplicativo para poder fazer o bypass ali das soluções ali, né? Então tem vários tipos aí, né? Então os próprios atacantes eles vão fazer de tudo para poder bypassar ali e atingir o alvo. Então para eles quanto mais esforço ali para fazer, eles não vão dormir enquanto eles não conseguirem o que querem. E o nosso foco aqui é tentar dificultar o máximo possível. E conforme o Wagner citou aqui ainda há pouco, né? Por mais que a gente dificulte o máximo, ele vai estar pensando ali de outras formas como tentar bypassar, né? Como a gente citou aqui ainda há pouco. A pirâmide da dor específica, né? Então ele vai estar atacando muito aí, né? Então a gente tem que estar de olho sempre. Verdade. Outra coisa também, pessoal, que e foi que eu vi, de fato, eu constatei, quando eu trabalhei muito com um provedor de um service provider. E eu era analista de rede na época, e assim, eu tinha muitas reclamações de clientes, sabe, de reclamando, e eu via isso no próprio gráfico lá, ou no Grafana, ou no PRTG da vida, observar muito as conexões que haviam, muitas vezes dos ativos que vinham desse cliente. Então, às vezes eu recebia a reclamação do cliente dizer assim, a minha banda está querendo topar, está quase topando. De fato, a gente observava isso. Só que o mais estranho era de dentro da rede dele para fora. Não era? Era de dentro dele, não era o ataque TOS, não estava vindo de dentro, não era amplificação, que tinha muito também, mas era de dentro para fora. Então, pesquisando um pouco o que eu estava virando, a gente descobriu que tem até uma campanha utilizando botnets com a Android TV. Eu acho que é Android TV, né? Uma caixazinha preta, que tem pequenininha, tá com Exatamente. Android, eu não me lembro o nome, mas é uma coisa TV, que ele, justamente, muitas delas estavam com um vírus no próprio firmware, né? No próprio firmware ali. Então, veja Exatamente. a situação ali, porque eu estava diante de um cliente, né, que não tinha, muitas vezes, tinha tanto conhecimento nessa área, mas eu tenho que explicar para ele, ó, infelizmente, mas são muitos clientes que eu tenho. Eu falei, infelizmente, é a situação que está. Então, eu mostrava o gráfico para ele, né, então veja o perigo que se tem de, às vezes, aquele negócio fácil, né, é aquele negócio que vem fácil, vai fácil, então tu tá dando uma brecha, né, eu vou ter todos os canais da minha casa, mas veja, aquela caixinha ali é tanto que, se eu não me engano, a Anatel, né? Parece que ela. A Polícia É... Federal fez análise de algumas dessas aí, e lá tinha, de fato, entendeu? Uma Uhum. possível com backdoor que já tinha acesso a toda a tua rede ali, então a gente tem um cuidado extremo aí. E assim, a análise de malware em si dá para poder fazer, em cima disso também tem a parte de engenharia reversa também, que você pode fazer em cima daquele sample específico e também nas IPTVs também, que você pode encontrar e vai encontrar muita coisa também nessas TV boxes aí que não é tão confiáveis assim. A Sim, gente TV tem que ter um Box. cuidado muito grande, né? O Iago citou aqui ainda há pouco, né? TV Box, lembrou do nome aí. Uhum. Exatamente. Outra coisa também, a ramificação desses malware, né? Que a gente tem em situação, porque hoje tem o zero click, né? Ou seja, você não precisa, né? Pode você ficar à vontade também, se você quiser falar um pouquinho, né? Explicar um pouco pro pessoal. Tem o zero click, tem o click fix, né? Então, assim, é interessante que lá no State of Response Parte 1, eu gosto de trazer sempre aquele gráficozinho da evolução dos malware. Tá? Eu, né, sou um pouco mais antigo, né? Mas assim, não sou da época do MS-DOS, né? Mas já mexi um pouquinho. Mas a gente via que antigamente os malwares ele era mais assim, fraquinho, né? Podemos assim dizer, né? Muitas vezes como a gente fala, era uma trela que ele fazia, né? Era tipo renomear um arquivo, formatar uma máquina, um disco, tal, tudinho, mas hoje a gente vê que a situação mudou, né?
houve uma evolução, né? Então, assim, como até tinha pontuado no começo, né? Hoje, se você quiser atacar uma empresa, um segmento que você esteja de olho, nem precisa você mais desenvolver o seu malware. Você compra hoje, né? Você compra hoje. Hoje as campanhas elas estão, né, mais organizadas e já virou um shopping mesmo, um marketplace, né? Você vai lá, você escolhe o que você quer, até mesmo segmento. Eu quero atacar o pessoal da área de saúde. E falar em área de saúde é uma área muito sensível, tem dados muito sensíveis para proteger, mas ah, é um trabalho muito árduo, né? Não sei se você teve essa oportunidade, mas eu já observei que alguns clientes que, de fato, para você implementar controles de segurança, seja ele tecnológico, processual, é um parto. A gente diz aqui, é um parto, porque, meu amigo, não pode, porque a máquina, em vez de estar rodando no Windows XP, né, uma máquina de ressonância, por exemplo, ela está rodando no Windows XP ali, só roda com Windows XP, e essa máquina, ela custa não sei quantos dólares, você tem que proteger, e ela, às vezes, ela está conectada na rede. Então, assim, é bronca, né? É bronca. E a área de saúde, a galera de malware tem batido bem, bem forte aí, nessa área. É, infelizmente, né? Porque, enfim, conforme você falou, é uma área muito sensível e muitas das vezes, né, aquele hospital ali em si ele não tem a equipe de cibersegurança, né? Então não tem aquelas pesquisas, ok, já que tem essa máquina aqui, então vamos tentar isolar ela aqui de alguma forma para que a gente minimize o impacto, né? Então a gente sabe que uma hora ou outra o ataque ele vai ocorrer em si, né? Daí você citou sobre alguns tipos de malware, principalmente o zero click, né? Que não precisa daquela interação do próprio usuário ali. Muitas vezes ele foi redirecionado para uma página específica ali, né? E aí, muitas das vezes, o zero click em si ele pode atuar em cima de alguma vulnerabilidade em si, né? Então, ou seja, ele não precisou baixar nada, ele precisou apenas do clique ali, automaticamente o malware em si, ele muitas vezes nem toca no disco, né? Ele já vai automaticamente já Sim, cai em memória. E para te poder fazer a forense em si, muitas das vezes é complexa, né? Enfim, tem vários tipos de ataque aí, novamente, né? Os threat actors em si estão se renovando, né? sim, Os ataques em si, então a gente tem que acompanhar isso também. Então, enfim, tem vários tipos de malware, de vez em quando a gente se depara com um novo tipo, né? sim. Tem uns ali que destrói, né? Mas isso é outra história. Aqui no Brasil mesmo, tem algumas. Importante também, pessoal, uma dica é você seguir pesquisadores Exato, cibersegurança do antigo Twitter, né? No X, né? Tem uma exato. galera muito boa Bem, lá, assim, que compartilha muito sample também, e geralmente eles botam os sample, os hashes desse sample, botam, submetem no Abuse, no projeto, né? Abuse CH. Inclusive, pessoal, quem não conhece esse projeto Abuse CH, ele, não sei se você viu, Cleberson, mas o Abuse CH agora ele tem uma plataforma de hunt. Ou pô, seja, legal, massa. ele unificou os 4 projetos, né? Que é o ThreatFox, o Abuse, né? O Malware Bazaar e tem o outro lá, são 4, se não me engano, 4 ou 5. O que acontece? Eles unificaram essa plataforma, aí tem a plataforma Hunt, Abuse e CH, se eu não me engano. O que acontece? Aí lá você vai submeter o teu artefato lá, teu IOC, aí ele vai se conectar a essas outras bases do projeto e se houver também regras de ARA, Rule, ele também vai pontuar para você. E vai te Pô, deixar lá, vai massa, te legal. indicar onde você Massa. pode encontrar. Eu achei muito bom. Porque como a gente vivia falando, às vezes você não tem um budget para investir num money run, por exemplo. É bom? É. Mas às vezes a tua empresa não tem esse budget. Às vezes você está começando, né? Então, assim, você precisa de alguma coisa que possa te dar um direcionamento. Então, assim, essa plataforma, ela é fantástica, né? Agora, assim, é meio chatinha porque você tem que ter autenticação de 2 ou 3 fatores, se eu não me engano. Aí você tem que fazer uma conta no Twitter ou no outra plataforma, enfim. Você tem que dar uma olhadinha. Mas, assim, depois que você configura e passa essa dor todinha, você vai ver que é uma boa ferramenta. Aqui no Brasil, a gente vê muito golpes de Pix, né? De Pix. Você teve também, aí como eu falei, lá no antigo Twitter, no X, você vai ver pesquisadores de segurança falando muito sobre essas campanhas. Principalmente
de declaração. O pessoal fica, né, maluco, porque tem medo de, cara, qualquer um que não tem medo de levar multa, né, da Receita Federal, né? Não sei se você já teve a oportunidade, Kleber, de pegar alguma campanha desse tipo aí, né, de alguma coisa Direto. de Pixel, Receita Federal. Normalmente alguns atacantes eles abrem, né, CNPJs, entendeu? Para poder dar uma vericidade maior, entendeu? Então acontece muito. Eu tô vendo aqui a pergunta Já do pergunta, o pessoal que tiver pergunta, quiser já colocar aqui, tá? No já chat, aqui, aproveita e já e vai vamos aqui. falando, tá? Como é que funciona isso com a compra de malware? Não entendi muito bem. É assim, você pode comprar um malware, entendeu? Hoje em dia já tem, né, organização no cybercrime que já vende o malware para ti pronto, entendeu? Já para você fazer o ataque. Muito comum, assim, né? Desculpa, campanhas de ransomware, né? Então ali você não precisa desenvolver, você vai lá, você compra e aí você faz o teu ataque. Entretanto, a cada infecção em si, ele vai te cobrar um valor ali, 30%, 40%. Então tem toda uma jogada ali. Então não é só você receber ali, não. Então ele vai te cobrar depois ali. Então existe sim vendas, né, de mal, e daí você pode encontrar ali no undergroundzinho ali, você pode encontrar essas vendas aí fácil, entendeu? Então até mesmo alguns grupos específicos eles têm a venda, eles mostram, olha, estou vendendo aqui, se Sim. quiser entrar em contato, tá aqui o link, e tem, infelizmente, né? Acontece muito isso. Nessa parte aí, Kleber, desculpa, foi até algo que você falou bem no começo, que é você utilizar a parte de Cyber Threat Intelligence, né? O OSINT também, que você até pessoas que criam CNPJ, né, para você validar, né, com ferramentas de OSINT, né, bases públicas, né, de dados aí. E como perguntou aqui, né, onde é que se vende, né? Botou na Dark e na Deep Web, né? Então, assim, e muitas vezes são fóruns, né, que você precisa monitorar justamente com o que? Com a Threat Intelligence. Às vezes você consegue adentrar em algum fórum desse, né, alguns marketplaces que eles chamam, né, e você consegue observar as transações, são negociações, né? Então, assim, isso rola muito nesses canais aí, né, na Dark, na Deep Web, né? Então, assim, conexões P2P, por exemplo, acessos que você vai ter exclusivo, né? Então, ele vai joga lá no fórum e você vai se conectar numa outra rede, né, peer-to-peer dele, lá, para poder fazer essa negociação. Então, assim, não é algo tão explícito. O que eu achei explícito foi só aquela propaganda que eu vi esses dias, vi hoje, né? Não sei se foi uma brincadeira, não sei também, né? Não cheguei a fundo, mas assim, eu achei engraçado porque o pessoal divulgando, fazendo feito um teaser, né? De você vender malware, né? Então, assim, é um negócio muito lucrativo, tá? Então, assim, na casa de milhões, trilhões, né, que o pessoal recebe por isso, porque, assim, veja, aqui no Brasil, nós temos a LGPD, então a LGPD, em sua, na prática, quando você tem um vazamento de dados, né, você sofre por isso uma exfiltração de dados na sua empresa, você deveria informar isso para a NPD, né, e também colocar uma nota pública, né, de informação. Então, muitas vezes não acontece. Muitas vezes o pessoal paga resgate, né, de ransomware. Na Europa, isso aí como ter a GPDR é um pouco mais, as multas são muito mais severas e a fiscalização é muito mais severa. Então, assim, Funciona muito bem. eles divulgam, né? Então, assim, você consegue saber que houve um ataque, não para você se vangloriar, mas para você entender muitas vezes como foi o modus operandi, né? Daquele ataque ali para poder se proteger das campanhas que se tem, né? Então, assim, a gente volta para aquela questão. Então, veja, não é só a análise do mal em si, né? É um conjunto da obra, como a gente fala, né? Então, você tem que ter um pouco de hunting, Cyber Threat Intelligence, né? Ferramentas para te apoiar nessa situação, para que você possa ter todos esses insights. De Só que tiver preferência, mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? e de preferência equipes, né? Porque, novamente, a pessoa que faz tudo não faz nada. Não faz nada assim, no sentido de estar focando mesmo naquilo que tem que ser feito. Tá? Então, esse é um ponto que a gente encontra em algumas empresas que a pessoa em si ela acaba fazendo toda a operação ali, né, de um ponto ao outro. Isso só talvez não faça uma coisa 100%. Tem uma pergunta aqui, Kleber, é do Antônio.
Antônio Rodrigues, ele está perguntando em relação, eu entendi aqui que seria a análise, né, do malware, né? Como é que é feita essa análise do malware? Se precisa ter um ambiente, né, específico, né, para tomar cuidado. E até eu levanto uma pergunta junto com a dele, que tá pessoas. Será que, por exemplo, eu tenho lá tem uma máquina virtual, como vocês sugeriu, né? Tá lá, e ela tá como NAT, né? Lembrando, né, pessoal? Deixar como NAT, né? Tá? Não deixa como NAT. Já para ele não infectar a tua rede. Mas, será que existem casos que a máquina consegue, o hospedeiro, né, para a máquina física? Sim, vamos lá. Vamos por parte aqui. Muitas das vezes tem malware que consegue escapar. Né? Então, Sim. se a tua rede não estiver bem configurada, ele consegue escapar. Como é que ele consegue? Muitas das vezes, pelo aquele teu hypervisor de ter alguma vulnerabilidade, né, que eu citei aqui logo, né, que o ideal é que você mantenha ele sempre atualizado. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos aí que você tem que ter. Tá? Quando tu fores montar ali o teu lab em si, você tenha um cuidado ali que não seja na tua máquina, né, que você usa no dia a dia. Não é tão recomendado assim. Tá? Então, o ideal é que você isole e você tenha uma outra rede. Né? Algumas pessoas fazem assim, elas virtualizam tudo, né? Então, desde um firewall, a ponta ali, e dentro desse firewall ali, ele tem uma VPN para quando for sair, para não pegar o teu IP em si. Então, eles sobem um firewall ali, alguns exemplos aqui, você pode usar um OpenSense, TFSense, sei lá, qualquer né, um firewall desse daí que você pode só ter ali. Então, você virtualiza, tá? Levanta tua máquina virtual ali em si, né? Aponta para tua, cria um túnel ali, uma rede ali específica que tem apenas essa conectividade uma com a outra, entendeu? E roda os teus samples aí. Então, a gente tem muito cuidado aí para não, né, jogar dentro da nossa rede em si, né? Uma outra forma, como eu falei, né? Subir uma máquina do zero, né? E aí você pode usar ali a sandbox ali conforme eu citei, tá? Desde o Cuco, ou então um Cape, ou qualquer outro software de sandbox, né? Então, ou seja, você levanta a tua máquina ali, né? Um Ubuntu, um exemplo que eles usam muito, e ali você faz a instalação. Tá? Então, instala ele e aí ele levanta também os hypervisors ali. Então, o ideal é que você siga ali a documentação. Então, aí você pode usar de várias formas aí. Esse hypervisor sempre tomando cuidado ali com a saída, né, que você for usar ali quando for rodar o sample, senão você vai acabar infectando toda a tua máquina, até mesmo o teu próprio OPSEC, né, que é um outro ponto aí, né, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for atuar com esses samples aí, com esses malware, né, ter esse cuidado quando a gente for rodar, né, até para não sair do teu próprio IP aí. A gente tem que tomar esse cuidado extremo aí antes de criar o nosso laboratório. Não sei se eu cheguei a Entendi. responder aí a pergunta dele. Né? Respondeu. Só quem tiver mais alguma pergunta, quiser abrir o microfone, tá? Ou externar aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa, mais alguma pergunta. Não, do Antônio, né? Que a gente respondeu. Não, acho que foi mais um, do Antônio, não. Ah, tá. Ele colocou aqui para mitigar esses escapes, né? Uma ferramenta. Não, tá. Ah, ele está perguntando sobre a questão de quando ele faz esse escape, né? Não, Como não mal tem. esse escape. Não tem. Infelizmente, não, entendeu? É aquilo. Você tem que estar sempre monitorando, vendo se tem alguma atualização daquele teu hypervisor ali para uma hora ou outra ele vai escapar, entendeu? Então, não tem, não tem. Kleber, Ó, assim, você pode fazer um monitoramento ali, mas de. Nossa, fugiu o nome agora aqui. De gestão de vulnerabilidade. Você pode apontar ali para que ele sempre cheque se não tem algum tipo de alguma vulnerabilidade que tenha já saído, né, algum tipo de repórter e tal. Você pode monitorar dessa forma, entendeu? Mas às vezes ele pode demorar muito. Então, o ideal é checar se no próprio fabricante em si que você está usando, né? Vou citar alguns exemplos aqui.
VirtualBox, VMware, se ele não tem algum tipo já de correção ali. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Entendi. E no caso, Kleber, se a gente, por exemplo, né, o pessoal aqui, a gente quer começar hoje a trabalhar um pouquinho com análise de malware. A gente vai precisar um pouquinho de programação, essa é fato, não tem para onde correr. Não vai fugir. Qual seria uma linguagem assim, que ele poderia dar o pontapé inicial e depois ir evoluindo para justamente trabalhar com essa questão de análise de malware? Perfeito. Eu vou dar essa dica aqui que me deram um tempo atrás, antes de seguir nesse rumo. Porque, assim, eu vim com uma formação de redes em 2008. Né? Então, naquela época lá, tinha aquela coisa de que quem era de rede não ia desenvolver. E eu odiava desenvolvimento. Tá? Então, não era uma coisa que eu amava. Então, eu vou para a rede porque não vou tocar nisso. E quando a gente migra, vira para cibersegurança, se você não souber desenvolvimento, esquece. Não adianta. Então, assim, uma dica que eu dou aqui é saber lógica de programação. Daí eu já quebro logo muita coisa. Se você não souber lógica de programação, pouco importa a linguagem que você for usar. Então a galera migra logo para Python. Cara, depende muito do que você for fazer ali. Então, o ideal é focar em lógica de programação. E aí é o seguinte, os malwares hoje em dia, eu acredito que pode ser que eu esteja errado, tá, pessoal? Mas 60% hoje dos malwares em DLL são feitos em Delphi. Eu preciso saber Delphi, né? Então, quando a gente faz a engenharia reversa ali, assim, muitas das vezes eu não sei qual é a linguagem, mas eu caio em assembler, né? E aí eu preciso saber da lógica. Então, você vai ter que saber lógica. Você não vai fugir. Sim. Normalmente, você vai cair para assembler, que é uma outra linguagem, que é bastante importante você saber, né? Então, você vai cair para isso. C é fundamental, porque muitos dos malwares são feitos em C também, tá? C, C++, C++, entendeu? E assim, em últimos casos lá, você passa para Delphi. Delphi, desculpa, para Python, Golang, Ruby. Então, assim, quanto mais baixo nível você tiver, você vai ter uma visão bem melhor. Depois você sabe o nível. Então, essas seriam as dicas aqui que eu posso dar aqui. Quem quiser Cara, seguir. você falou agora de Delphi, eu fui lá atrás. Eu fui lá atrás aí na parte de curso técnico, cara. Curso técnico lá de programação. E veja que, por mais que o tempo passa, né? Você nem imagina. A gente existem muitos setores que não conseguem fazer a atualização dos seus sistemas, né? De suas aplicações. Bancos, por exemplo. Tem bancos que são bastante modernos, mas eles têm mainframes ainda, rodando em COBOL, por exemplo. E assim, por isso que banco investe tanto em segurança. Mas você vê que ainda vez por outra aparece alguma coisa, né? Pontual. Imagina, por exemplo, um seu Zé que ele tem uma mercearia há muito tempo e tem um sistema antigo, né? Vamos supor, Clipper, né? Que é bem antigo também, Clipper. E ele não pode atuar, não tem condições, às vezes não sabe, né? Tem a lojinha dele, tudinho. Então, assim, e às vezes a base dele tá lá e ele não consegue migrar porque não tem pessoas que conheçam. Como o Cláudio falou em Delphi. Muitas vezes, quando o Java começou a ascensão, o pessoal disse, ó, Delphi já era, Java vai ser, né, a vibe, Java é a vibe. Mas até hoje existem pessoas que dão manutenção e ganham bem. Mas imagina, se existem pessoas que dão manutenção em sistemas legados, usam Delphi, né, tal, essas outras linguagens mais antigas, existem malwares que vão atuar nessa área também. Porque outra coisa importante que a gente falou do Cyber Threat Intelligence é você mapear, a, a modelar as ameaças que você está sujeito. Por quê? Porque essas campanhas, esses grupos, né, que fazem essas campanhas, eles vão fazer um estudo, né? Então, vamos lá, eu vou atacar, sou um APT, eu vou atacar um setor de saúde. Então, eu vou começar a estudar o software que se usa naquele setor de saúde, por exemplo. Né? Porque talvez eu não consiga atacar diretamente naquele local que eu quero, por exemplo. Mas eu consigo atacar primeiro a supply chain, né?
Ou seja, o pessoal que fornece serviço de TI, o serviço de TI deles é terceirizado, não é próprio. Opa, peraí, já tem um vetor de ataque, talvez um vetor de ataque, engenharia social, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que, quando a gente pensa, fala em segurança, a gente não pode pensar só naquele nosso mundinho, né, de ficar, vou olhar só para o telão lá, o dashboard, se der uma anomalia, eu corro para resolver. Não, a gente tem que pensar, né, como eles também pensam, né, como o atacante pensa, é tudo que a gente pontuou, a questão da pirâmide da dor, o cyber chain, que você vai entender toda a cadeia de ataque, o Might Attack também, e por aí vai. E aí você consegue justamente mapear o básico também. Por exemplo, uma empresa que não faz uma análise de risco, uma empresa que não tem inventário de ativos, uma empresa que não faz gestão de vulnerabilidade. Então, essas empresas aí é sopa, né? É muito fácil. Por quê? Porque quando o atacante ele tem esse acesso inicial, ele vai mapear os ativos internos e vai atacar o quê? As vulnerabilidades. Opa, peraí, tem um Windows Server ali que está com e não foi aplicado o patch, né? Então ele aí vai desenvolver alguma coisa, um exploit justamente para atacar essa vulnerabilidade. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é por isso que é importante você, além de se interessar também, né, por essa questão de malware também. E, se eu não me engano, deve ter programas de recompensa, né, Kleber, também. O Bug Bounce também, Olha, Paulo, se não tem estou sim. enganado, Tem sim. específico para isso, tá, gente? Então você também pode ganhar seu dinheirinho, né? Então você pode, né, da forma mais sadia, né, podemos assim dizer, você vai estar estudando, vai estar se desenvolvendo e vai estar trazendo algo novo, né? Então, até mesmo, como o Kleber falou, né, você em palestra tentar submeter alguma coisa, alguma pesquisa que você fez, né, às vezes você encontrou algo interessante e você quer compartilhar, né? Faz muito sentido isso aí. Deixa eu ver aqui, temos perguntas. Pessoal, quem quiser abrir o microfone para falar, pode ficar à vontade, tá? Talvez seja aquele o quê? Não entendi pela foto, pessoal. Usa muito. Por falar do pessoal usa muito linguagem de alto nível. Esquece que existem. E outra coisa, né, pessoal? Também a gente tem que acabar com aquele mito que o pessoal fala muito, né? Linux é mais seguro que o Windows. Né? Kleber, você já pegou algum mal, algum tempo que afetava diretamente, porque celular, a gente já viu, Tá, eu já vi você falando sobre isso, mas tá, Linux mesmo, um servidor que foi tá. infectado por um mal, um ransomware. Meu primeiro contato com o ransomware foi em 2009. Fazia o estágio e basicamente a empresa foi toda infectada pelo ransomware, né? E afetou todos os servidores Debian que tinha. Então, E aí, cara, esse foi o meu contato ali em 2009. E aí, desde lá, eu venho estudando sobre o tema de ransomware, né? Isso é uma coisa que eu achei muito bacana. E aí, por incrível que pareça, a gente atuou, né, em cima dele, que basicamente ele não criptografava os backups. Então, isso foi a salvação. Então, quando a gente descompactava, ele já criptografava. Falou, beleza, então, bora tirar do ar aqui, né, de pluga, copia todos os backups, já que ele era uma extensão louca lá. E aí a gente conseguiu salvar toda a operação da própria empresa. Isso em 2009. Então, desde lá eu já tenho... eu estudo muito sobre o tema, sobre ransomware, né? Então, enfim. Então, é muito comum ter para Linux também. Então, hoje em dia, os ataques de ransomware em si são multiplataforma. Então, aquela linguagem ali que possa ser multi, eles vão atacar todo mundo. Então, Linux, Windows, Mac, enfim, qualquer outra ali vai estar entendi. atacado. Hoje eles estão tentando focar muito em multiplataforma. Massa. Então, pessoal, acabar com esse mito mesmo de que um sistema é mais seguro que o outro. Não existe sistema. O sistema, ele é seguro até o momento que alguém tem uma motivação para poder invadi-lo. Tá? Então, essa foi uma frase do professor Ricardo Longato, né? Que eu nunca mais eu esqueço, né? Bom, pessoal, se caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, tá? Ou queira externar, né, verbalmente,
eu vou agradecer ao Kleber, né, que eu acredito que foi uma, assim, para mim, né, sempre que eu encontro, eu aprendo muito, eu dou graças a Deus, né, por ter pessoas assim, conhecer pessoas assim, né, que humilde, né, pessoas humildes, que têm muito conhecimento, e assim eu fico fascinado, né, admiro muito, já falei para ele isso, né, publicamente e aqui também, Ah, imagina, eu sou eu que sou e seu fã. assim, é gratidão mesmo, sabe? Gratidão mesmo. E agradecer, né, por essa participação sua. Fique à vontade quando quiser vir mais vezes. Se você quiser trazer também algum um caso de uso, né, alguma palestra mesmo específica, você pode ficar à vontade. A gente vai mover aqui o pessoal, um workshop, tá? Então, assim, pode ficar à vontade. A casa é sua também, tá? Então, pessoal, queria agradecer a vocês. Lembrando, só os últimos recados, né? Aqui no chat eu disponibilizei o link para a nossa nova turma de Citrus Response Parte 1. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, na descrição do vídeo você vai lá e procura. Além do link para o curso, nós também temos o link para nossas redes sociais, tá? Então você curte, compartilha. Por quê? Porque todo mês, né, estamos fazendo lives, pelo menos 2 a 3 lives por mês, estão trazendo convidados, né, especialistas na área, alguma interessante, ou até se você quiser externar um assunto, que a gente traga também uma pessoa indicar também. Então, nós temos no nosso Instagram, nós temos o LinkedIn, você vai lá, manda um ADM para a gente e a gente vai analisar e ver a possibilidade de estar trazendo ou um tema ou uma pessoa que vocês queiram, né, estar aqui batendo um papo com a gente, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, novamente, obrigado ao Kleber, tá? Se você quiser ficar à vontade de alguma consideração final. Beleza. Pessoal, também a vocês agradeço pela participação por hoje, tá bom? Pessoal, obrigado por estarem aqui. Eu vou só responder a última pergunta, que eu sei que tem várias aqui, mas assim, pessoal, o Wagner acho que jogou aqui os meus contatos, LinkedIn, entre outros afins. Cara, dá um ping lá, a gente troca uma ideia e aí a gente se fala com toda certeza, entendeu? Mas assim, o Antônio tocou em um ponto que é legal, né, Kleber? Pra gente que está começando, poderia dar um conselho, né, de como entrar? Cara, os conselhos que eu posso dar estude sempre as bases, tá? Redes, programação, arquitetura. De vez em quando eu estou estudando porque, cara, a gente estuda tanta coisa que a base a gente esquece. Então a gente retorna lá e estuda as bases, tá? Por quê? Porque essa base de rede, conforme eu falei aqui, você vai poder dar salto em qualquer área de tecnologia. Ah, eu quero ir para mobile, beleza? Você já tem a base de só vai mudar porque você vai estar desenvolvendo para mobile. E aí você já sabe arquitetura de rede e entre outros afins. Então, assim, estude sempre a base, tá? Outro ponto, esteja em eventos. Network hoje é fundamental, tá? Então esteja nisso também. Esteja também em comunidades, faça eventos também, tá? Então, de novo, estudem. Esse é um mantra, estude e faça um pequeno resumo daquilo que você está estudando com toda certeza. Isso vai estar te dando um pequeno backup ali rapidamente daquilo que você estudou e compartilhe aquilo que você está estudando. Publique, tá? Então, hoje, conforme eu falei, eu sempre estou escrevendo e estou publicando para revistas externas. Então, se você tem um paperzinho ali, cara, entra em contato comigo que eu faço a ponte e aí você vai ter uma publicação internacional também. Então, pouco importa se esse teu paper ele é para iniciantes ou não, cara, publique e aos pouquinhos você vai tomando um gosto aí e, enfim, eu acho que é isso aí. Eu posso estar dando essas dicas aí para quem está querendo entrar, entendeu? E outra coisa, sempre busque estar seguindo pessoas que estão compartilhando sempre isso aí. O Wagner é um que compartilha papers enormes aí, sou um dos consumidores, entendeu? E é isso, pessoal. De novo, as minhas redes estão aí, entre em contato comigo para a gente estar trocando ideias aí sempre, entendeu? E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Kleber. E fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que em breve teremos mais uma live, tá bom? Ainda esse mês. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.